E agora nós vamos ver alguns pontos de processo penal que têm sido recorrentes nas provas de defensoria na primeira fase e na Defensoria do Paraná, com muita probabilidade de cobrança. Vamos trabalhar aí com a questão da rejeição liminar e da absolvição sumária no procedimento ordinário, número de testemunhas nos procedimentos. Vamos ver também a questão da retroatividade da representação, o que tem de mais novo na jurisprudência quanto à necessidade no crime de estelionato da retroatividade da representação. Em que hipóteses vai ser possível, segundo o STJ, segundo o STF, que haja esta retroatividade no delito de estelionato? Você sabe que com o pacote anticrime, o estelionato passou a ser crime de ação pública condicionada à representação como regra, e é isso que vamos trabalhar. Então a gente começa trabalhando com o tópico rejeição liminar e absolvição sumária. É muito importante que você saiba a diferença entre as duas situações, entre as duas espécies, rejeição liminar e absolvição sumária. Primeiramente, é importante destacar que a rejeição liminar ela trata de questões de natureza processual, ou seja, uma vez oferecida a denúncia ou queixa, o juiz rejeitará liminarmente analisando questões de natureza processual. Então, o artigo 395 do CPP aparece na sua tela trazendo hipóteses de rejeição liminar da denúncia ou queixa. O 395 diz: a denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta, 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, essa é a regra do artigo 395 do CPP. Em relação a esses dispositivos, o que você percebe? Questões de direito processual acabam por ensejar eventual rejeição da denúncia ou da queixa. O inciso 1 trata da denúncia ou queixa manifestamente inepta, questões processuais como a falta de pressuposto processual ou condição da ação, ou ainda o suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal, que é a justa causa. Havendo ausência de justa causa, não haverá instauração da ação e o resultado é a rejeição liminar da denúncia ou queixa. Você sabe que o artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal traz o recurso em sentido estrito como o recurso cabível contra a decisão que rejeita liminarmente a denúncia ou queixa. Vinícius, quanto a essa questão da inépcia que está no inciso 1 aí, como sabemos se uma denúncia ou queixa é inepta? Precisamos analisar a redação do artigo 41 do Código de Processo Penal para essa avaliação da inépcia. O artigo 41 do CPP aparece para você dizendo o seguinte: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. A denúncia ou queixa, ela precisa ter uma exposição clara do fato criminoso, ou seja, não pode haver denúncia genérica, também chamada de criptoimputação. O que é a denúncia genérica ou criptoimputação? É aquela que não permite o exercício do contraditório ou da ampla defesa por parte do réu. A narrativa vaga que não permite que alguém se defenda dos fatos que estão sendo imputados. Vinícius, então me dá um exemplo, um caso, uma situação aí em que o STJ já tenha reconhecido inépcia da denúncia ou queixa. Isso ocorre, principalmente, segundo o STJ, um exemplo claro aí, em crimes culposos, quando a imputação descrita na denúncia não revela de forma clara qual foi a negligência, imprudência ou imperícia praticada pelo denunciado. Se, de forma simplória, a denúncia narra uma conduta por parte do acusado e apenas um resultado, sem demonstrar ali o que
levou a esse nexo causal, qual foi a violação de dever de cuidado que implicou no resultado, isso impossibilita a ampla defesa segundo o Superior Tribunal de Justiça. A denúncia, portanto, deve ser rejeitada liminarmente, segundo o que diz o STJ. Então, tome muito cuidado. Denúncia genérica é causa de rejeição liminar. A gente passa aí adiante para ver as hipóteses de absolvição sumária. Veja que depois que a denúncia é recebida e então o acusado é citado para apresentar resposta à acusação, você sabe que nessa resposta toda a matéria de defesa pode ser alegada, embora na prática, no dia a dia, não seja exatamente isso que a gente faz. Nós não alegamos toda a matéria de defesa na resposta à acusação. Isso normalmente é deixado para a fase de alegações finais. Uma vez apresentada a resposta à acusação, o juiz pode, de acordo com o artigo 397 do CPP, absolver sumariamente o acusado. E você precisa conhecer de cor as hipóteses de absolvição sumária que estão no artigo 397 do CPP. Para quê? Para diferenciar da rejeição liminar. As bancas costumam cobrar quais são as hipóteses de rejeição liminar e absolvição sumária. Então, por isso, aparece aí para você o artigo 397 do Código de Processo Penal, que vai dizer o seguinte sobre a absolvição sumária. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou 4. Extinta a punibilidade do agente. O que você percebe na absolvição sumária quando compara com a rejeição liminar? Na absolvição sumária, causas de direito material, questões de direito material é que são apreciadas pelo juiz. Apresentada a resposta à acusação, o juiz verificando que existe uma manifesta legítima defesa, uma manifesta excludente de culpabilidade, que o fato é manifestamente atípico, o fato evidentemente não constitui crime, ou ainda extinta a punibilidade, procederá o magistrado à absolvição sumária. O ponto importante aí sobre a questão da absolvição sumária, que costuma ser pegadinha de prova, diz respeito exatamente à manifesta causa excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. Inimputabilidade esta que é a inimputabilidade por doença mental. O que acontece quando o denunciado, quando o acusado é inimputável, e isso já foi revelado por meio de exame pericial? O juiz não pode absolver sumariamente com base na inimputabilidade. Vinícius, por quê? Porque é necessária a instrução para a verificação de uma possível absolvição própria, sem que seja por base, sem que tenha como base a doença mental. Então, se o juiz absolvesse já nessa fase em razão da inimputabilidade por doença mental, que implicaria numa medida de segurança, se isso fosse possível, nós excluiríamos aí a possibilidade de uma negativa de autoria, eventualmente, ou de uma excludente de licitude. Então, é necessário que haja toda a instrução e aí, ao final, confirmada a inimputabilidade, verificando-se que houve autoria e que o fato é típico e ilícito, aí sim o juiz poderá absolver com base na doença mental, que nós chamamos de absolvição imprópria, quando isso ocorre, porque o juiz, em vez de aplicar uma pena, aplica uma medida de segurança. Mas o fato é que, nessa fase de absolvição sumária, uma vez apresentada a resposta à acusação, o juiz não pode proceder à absolvição sumária. Beleza? Legal. Uma súmula muito cobrada em prova, que cai demais, é essa súmula 707, que está ligada aí à questão da rejeição liminar. Essa súmula aparece para você aí, ela diz o seguinte: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia,
não a suprindo a nomeação de defensor dativo. O que eu tenho aí nesse tipo de situação? Uma vez oferecida a denúncia, e essa denúncia sendo rejeitada liminarmente com base no artigo 395 do CPP, eu já disse para você que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Evidentemente que esse recurso em sentido estrito, ele é interposto pelo Ministério Público, que é quem está insatisfeito com a decisão de rejeição liminar. Interposto o recurso pelo MP e apresentadas as razões recursais pelo Ministério Público, quem apresentará as contrarrazões, considerando que o denunciado não foi sequer citado, porque ele não virou réu, a denúncia foi rejeitada. Veja, a súmula 707 está impedindo que o juiz nomeie defensor dativo ou a defensoria pública sem intimar antes o denunciado para que ele aponte quem será a sua defesa técnica. É claro que o denunciado, e eu não estou chamando de acusado exatamente porque a denúncia não foi recebida, tem o direito de apontar o advogado da sua preferência ou a defensoria pública para apresentação das contrarrazões recursais. Esse é o ponto da súmula 707. Haverá, portanto, um prejuízo evidente se as contrarrazões forem apresentadas ao arrepio da intimação do denunciado, porque, obviamente, o exercício da ampla defesa implica também no direito que o denunciado tem de apontar o defensor, o advogado, para fazer a sua defesa, aquele que seja da sua preferência, claro, conforme também a sua condição financeira. Se não tiver condições de pagar um advogado, apontará a Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões. Compreendeu essa ideia aí da súmula 707? Uma súmula muito cobrada nas provas que você precisa de fato conhecer. Um outro ponto que eu sempre gosto de abordar nas aulas de véspera é o ponto relativo ao número de testemunhas em cada tipo de procedimento. Isso porque o artigo 401 do CPP regula esse número de testemunhas no procedimento ordinário, porém nós temos outras normas tratando sobre esse número nos demais procedimentos. Então eu tenho aí o artigo 401 no caput dizendo o seguinte: na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º, nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Ou seja, pegando-se a regra geral do procedimento ordinário, o artigo 401 prevê 8 testemunhas para a acusação, 8 para a defesa, sendo que testemunhas que não prestem compromisso ou ainda as referidas, que são aquelas que uma testemunha se refere a uma outra, que acaba sendo convocada pelo juiz como testemunha do juízo, essas pessoas não são contabilizadas para esse número de 8. O ponto aqui é o seguinte: você sabe que esse número de 8 ele está ligado ao procedimento ordinário, beleza. A questão é, e nos demais procedimentos? Quais são aí as normas especiais no procedimento sumário, sumaríssimo, tribunal do júri, lei de drogas? Quantas testemunhas podem ser indicadas nos demais procedimentos? Então aparece para você uma tabelinha aí, ó, o número de testemunhas conforme o procedimento. Então, no procedimento ordinário, você já viu 8 testemunhas para acusação, 8 para defesa. No sumário, 5 para acusação, 5 para defesa. Sumaríssimo, 3 para acusação, 3 para defesa. No júri, 8 para acusação e 8 para defesa na primeira fase, que é a fase do sumário de culpa ou iudicium accusationis, e 5 para acusação e 5 para defesa no sumário de acusação ou iudicium causae. E na lei de drogas, 5 para a acusação e 5 para a defesa. Então, isso é o que nós temos quando consideramos um réu e um crime. Conforme o número de crimes, o número de fatos, isso pode
para o Ministério Público ser alterado, se multiplicando para o MP conforme o número de crimes e se multiplicando para a defesa conforme o número de crimes e o número de acusados. Mas, normalmente, o que se cobra em prova é esse número que está na lei. Então, você já sabe, para o ordinário 8, sumário 5, sumaríssimo 3, tribunal do júri 8 na primeira fase e 5 na segunda fase, lei de drogas 5 para a lei 11.343 de 2006. Legal? Muito, muito bem. A gente passa adiante vendo aí alguns crimes que dependem de representação para o seu processamento. Esse é outro ponto importante, sempre sendo cobrado pelas bancas. Se você for indagado quais são os crimes que dependem de representação para o processamento, será que você tem em mente aí vários exemplos de crimes de ação pública condicionada à representação? Então vai aparecer para você aí alguns exemplos importantes. O delito de injúria racial é de ação pública condicionada à representação. A lesão corporal leve e também a lesão corporal culposa dependem de representação, exceto no âmbito da Lei Maria da Penha. O delito de ameaça também é de ação pública condicionada à representação. O crime de furto de coisa comum também depende de representação para o seu processamento. O perigo de contágio venéreo depende também de representação. No caso de funcionário público vítima de crime contra a honra, a lei diz que depende de representação, mas a súmula 714 indica que pode ser ação penal privada ou pública condicionada à representação, conforme a escolha do funcionário público. Cuidado com essa súmula. Ela diz que há uma legitimidade concorrente do MP ou da vítima, do funcionário público, em relação à ação penal. E eu grifei de amarelo aí a novidade, que é o delito de perseguição ou stalking, o artigo 147-A do Código Penal, que depende de representação. E como é novidade, essa necessidade de representação no crime de perseguição é um tópico aí bastante cotado para cobrança, de maneira que eu até coloquei aí a redação do artigo 147-A, novo delito aí trazido com a lei 14.132 de 2021, que diz o seguinte, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. E aí vem o parágrafo 3º e diz, somente se procede mediante representação. Então, ponto importante aí, não esqueça, perseguição, stalking, artigo 147-A do Código Penal, ação penal pública condicionada à representação, ainda que o crime ocorra no âmbito da Lei Maria da Penha, ainda que essa perseguição seja no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Compreendeu isso aí? Então a gente vai agora para alterações importantes do pacote anticrime quanto ao delito de estelionato, a Lei 13.964 de 2019, trazendo aí novidades quanto à ação penal no estelionato. Agora, a norma do estelionato referente à ação penal exige representação da vítima no prazo de 6 meses, lá do artigo 38 do CPP. O estelionato agora, portanto, é crime de ação pública condicionada à representação. O problema é que algumas exceções aí estão previstas na lei, com o pacote anticrime, para que a ação continue sendo pública e incondicionada. E realmente acreditamos numa alta probabilidade de cobrança das exceções, isto é, em quais hipóteses o estelionato continua sendo de ação pública incondicionada. É o que nós vamos ver agora. Primeiro, vendo a regra geral do artigo 171, parágrafo 5º, que diz: somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. A administração pública direta ou indireta. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental. Ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, o que a gente percebe aí? Em relação à representação, é regra geral. Se o estelionato é contra a administração pública direta ou indireta, vamos colocar aí, por exemplo, o estelionato previdenciário, estelionato contra o INSS. Nesse caso, ação pública incondicionada. Vítima criança ou adolescente, ação pública incondicionada também.
a pessoa com uma deficiência de natureza mental, veja, não se fala aí da deficiência física, mas da deficiência mental. Tem também ação pública incondicionada, ou ainda a pessoa maior de 70 anos ou incapaz. Em todos esses casos, a ação penal é pública incondicionada, segundo o artigo 171, parágrafo 5º. O ponto aí é o seguinte: com a representação agora sendo regra no crime de estelionato, a indagação é se essa representação, que evidentemente é uma novatio legis in melius, se ela terá o poder retroativo. E se tendo o poder retroativo, se ela seria possível um benefício para o acusado, mesmo que a ação penal já tenha se iniciado, ou seja, mesmo que a denúncia já tenha sido oferecida. Será que posso aplicar a regra da representação aos processos já em trâmite, exigindo-se da vítima a representação, mesmo que a denúncia tenha sido oferecida quando a ação era pública e incondicionada? Esse é um ponto que tem gerado uma divergência aí na jurisprudência. A gente vai ver os julgados mais recentes do STJ e do STF, quanto à retroatividade da representação. No STJ, nós temos um julgado aí recentíssimo, de 15 de fevereiro de 2022, que diz o seguinte: a terceira sessão desta Corte Superior, nos autos do HC 610201 São Paulo, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, como no caso em questão, onde inclusive foi proferida sentença condenatória, agravo regimental improvido, um julgado de 15 de fevereiro de 2022. Ministro Olindo Menezes, que é o desembargador convocado, é um julgado da 6ª turma. O que tem prevalecido no STJ? Veja, representação só vai retroagir para fatos cuja denúncia tenha sido oferecida depois da entrada em vigor do pacote anticrime, depois de 23 de janeiro de 2020. Então, se o fato é de, novembro de 2019, hipoteticamente, e entrou em vigor agora a norma referente à representação, eu tenho que observar se até 22 de janeiro de 2020 a denúncia foi oferecida. Se já foi oferecida antes da entrada em vigor do pacote anticrime, eu não uso a nova norma referente à representação em caráter retroativo. Por quê? Porque quando aquela denúncia foi oferecida, a ação era pública e incondicionada e preencheu todos os requisitos. Portanto, se tenho denúncia oferecida antes da entrada em vigor do pacote anticrime, não se fala de retroatividade da representação. No entanto, se o fato é anterior à entrada em vigor do pacote anticrime e depois de 23 de janeiro de 2020 eu não tenho ainda denúncia oferecida e agora que o MP vai oferecer denúncia, aí eu preciso de representação, porque a denúncia vai ser oferecida depois da entrada em vigor do pacote anticrime, com a representação retroagindo ao fato anterior que ocorreu antes da entrada em vigor do pacote. Compreendeu? Então, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É possível retroatividade da representação? Depende. Tenho que ver quando a denúncia foi oferecida. Denúncia oferecida antes da entrada em vigor do pacote anticrime, não haverá retroatividade da representação quanto a fatos passados. Denúncia oferecida depois da entrada em vigor do pacote anticrime, haverá retroatividade da representação quanto a fatos anteriores ao pacote anticrime. Veja que o que é posterior é a denúncia. O fato ele é anterior e aí vai ter a necessidade de representação para a instauração da ação penal. Perceba que, com esse entendimento, o STJ demonstra que a representação ela deve ser considerada como uma condição de procedibilidade da ação penal e não uma condição de prosseguibilidade da ação. O problema é que o STF, recentemente, ele trouxe aí, julgado, um pouco aí, aliás, bastante diferente, porque admitiu a representação como uma condição de prosseguibilidade da ação penal. Olha o que eu leio aí
de amarelo para você, ó, um julgado recentíssimo, com publicação em 24 de fevereiro de 2022. A segunda turma desta Suprema Corte, né, a unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964 de 2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. Vide julgamento do HC 180.421 São Paulo, relatoria do ministro Edson Fachin. Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima por ausência de manifestação inequívoca neste sentido. Então, com isso, fica a polêmica aí, porque no último entendimento aí do STF, eu tenho esse posicionamento, uma publicação aí de 24 de fevereiro de 2022, sendo aí o oposto do que pensa o STJ acerca dessa questão. O STF permitindo a representação, mesmo em relação a denúncias oferecidas antes do pacote anticrime, ou seja, com retroatividade a fatos anteriores, e se a ação já prossegue, se a ação já está em trâmite, mesmo que a denúncia tenha sido oferecida antes do pacote anticrime, entende o STF que a vítima deve ser intimada para representar. Vinícius, uma vez intimada para representar, esse prazo durante o processo deve ser de quanto tempo para a vítima oferecer representação? Será que é aquele prazo de 6 meses lá do artigo 38? Não, não é o prazo de 6 meses. Nós vamos usar o prazo do artigo 91 da Lei 9.099, 30 dias durante o processo para a vítima representar. Olha o que diz o artigo 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, durante a ação penal, havendo a exigência de representação conforme entendimento do STF, 30 dias para que a vítima ofereça a representação. Compreendeu aí? Vimos então pontos importantes que podem sim, de forma expressa, aí, a banca examinadora na Defensoria do Paraná abordar nessa primeira fase. É importante que você fique atento, vimos aí algumas alterações promovidas pelo pacote anticrime que estão despencando em prova e você precisa ficar atento. Um grande abraço, a equipe MEG sempre com você.